O senador Plínio Valério, durante sessão do plenário, alertou sobre a omissão subserviente do Senado Federal ao pedir da tribuna que seja designado um relator para sua PEC que institui mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. O senador lembrou que a Suprema Corte já está com 10 integrantes há 1 mês e meio, desde a aposentadoria de Ricardo Lewandowski, sendo este um dos temas tratados em sua PEC. O senador lembrou o episódio da nomeação do ministro André Mendonça à corte, quando a sabatina aguardou meses para acontecer, porque o senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, não queria marcá-la. Plínio Valério disse: foram vários meses em que o Supremo funcionou com 10 ministros. Imagine um Supremo Tribunal Federal que se arvora a ser legislador e executivo, que já não funciona tão bem com 11, imaginem com 10. Há um vácuo que precisa ser preenchido e que deve ser preenchido, porque senão nós vamos ter ministros com mais atribuições do que deve, do que podem ou do que devem ter. O senador Plínio Valério lembrou ainda que sua PEC também aguarda que Davi Alcolumbre nomeie o relator na CCJ. Ele apontou que se sua PEC tivesse sido aprovada, não haveria atualmente o desfalque de um ministro. Lembrando que sua PEC também institui tempo de mandato, o senador disse: criou-se e nós criamos uma expectativa grandiosa na nação com essa possibilidade de você fixar mandato de ministro. Hoje, ministro do Supremo entra com 45, 40, seja lá o que for, e só sai aos 75 anos. Pode não ser o motivo final e a causa de tudo, mas com certeza colabora para que ministros como Alexandre de Moraes, para que ministros como Barroso possam extrapolar a sua função e as suas prerrogativas, interferindo no legislativo e no executivo. E por quê? Porque só vão sair aos 75 anos. O senador apontou: esse sentimento que alguns ministros têm de que são semideuses, esse sentimento que alguns ministros têm de que moram no Olimpo, de que habitam o Olimpo, precisa acabar. Se não acaba por assumirem a humildade, tem que acabar pela consciência de que tem um dia para entrarem e um dia para saírem. E nesse dia para sair, vão ter tempo de dar satisfação à população brasileira, porque hoje não tem. Ministro dá sua canetada e vai para Portugal. Ministro dá sua canetada e vai para Nova York. Ministro dá sua canetada e vai para a Europa. É muito fácil, vai sair aos 75 anos. Essa PEC corrige isso, fixando o tempo de mandato de ministro. Plínio Valério lembrou a responsabilidade do Senado. É o Senado a única instituição brasileira que pode fazer algo em relação ao Supremo Tribunal Federal, inclusive empichar ministro. O Brasil tem mais do que a sensação, tem a certeza. O Brasil tem a certeza de que quem manda na nação é o Alexandre de Moraes. E não devia ser, não. Quem manda, quem pode fazer algo contra o Supremo é o Senado Federal. Nós, e unicamente nós, podemos chamar a responsabilidade e colocar freio no Supremo Tribunal Federal. É preciso. A democracia está em perigo. Quando um poder usurpa a prerrogativa de outro poder, algo vai mal na democracia. E a nossa democracia é nova, é recente. Precisa de cuidado, precisa de carinho, precisa de respeito. Plínio Valério lamentou a covardia de alguns parlamentares, apontando que é possível observar o medo de votar. Ele lembrou: eu estou aqui porque o povo do Amazonas votou em mim e me colocou aqui. Eu sou produto do voto. Parlamento é voto. Agora, omitir, sentar em cima, pedir vista e não colocar em pauta, isso não é parlamento. O senador fez um apelo pela nomeação do relator da PEC e disse: o Brasil, a nação, precisa de um sinal nosso, um simples sinal nosso, de que o Senado pode fazer algo em relação ao Supremo Tribunal Federal. É um sinalzinho para que esta nação, para que esta população não se sinta tão abandonada, tão desprezada.
Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda e indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores, há muito tempo, têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira, em pleno exercício do mandato, por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que o Supremo cancelou a graça presidencial. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há quase 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de conduta, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem sobre a cassação de um deputado, com base em uma possibilidade hipotética ao arrepio da lei. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Nesses inquéritos, em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como
como base para medidas abusivas, que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 22 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Veneziano, senhoras senadores, senhores senadores, hoje, eu acho que hoje já vai fazer 43 dias que o ex-ministro Lewandowski antecipou a sua aposentadoria. E até hoje o presidente da República não enviou ao Senado Federal o nome para que nós pudéssemos sabatinar e aprovar aqui ou não. Nós temos o episódio do ministro André Mendonça. Foram vários meses que o Supremo funcionou com 10 ministros. Imaginem um Supremo Tribunal Federal que se arvora a ser legislador e executivo, que já não funciona tão bem com 11, imaginem com 10. Há um vácuo que precisa ser preenchido e que deve ser preenchido, porque senão nós vamos ter mais ministro com mais atribuições do que devem, do que podem, do que devem ter. E eu aqui quero lembrar, e não é uma cobrança, presidente, mas é uma lembrança, a Comissão de Justiça, presidida pelo meu amigo Davi Alcolumbre, até hoje não nomeou o relator da PEC de minha autoria de 2019, a PEC 16, que determina, que fixa o mandato de ministro do Supremo. Aí a gente pode discutir o tempo de mandato, a minha sugestão é de 8, mas acho que é 10, 12, mas é que nessa PEC há um artigo que é claro, se tivesse funcionando aqui, o presidente já teria que ter enviado este nome num prazo de até 30 dias. Não fazendo isso, o Senado assumiria a responsabilidade. Então a lembrança e a cobrança aqui, presidente, é para que nós possamos levar adiante essa PEC, para que possa ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. Se criou e nós criamos uma expectativa grandiosa na nação com essa possibilidade de você fixar mandato de ministro. Hoje, ministro do Supremo entra com 45, 40, seja lá o que for, e só sai aos 75 anos. Pode não ser o motivo final e a causa de tudo, mas com certeza colabora para que ministro como Alexandre de Moraes, para que ministros como Barroso possam extrapolar a sua função e as suas prerrogativas, interferindo no legislativo e no executivo. E por quê? Porque só vão sair aos 75 anos. Este sentimento que alguns ministros têm de que são semideuses, esse sentimento que alguns ministros têm de que moram no Olimpo, de que habitam o Olimpo, precisa acabar. Se não acaba,
por eles assumirem a humildade, tem que acabar pela consciência de que tem um dia para entrar e um dia para sair. E esse dia para sair vão ter tempo de dar satisfação à população brasileira, que hoje não tem. Ministro dá sua canetada e vai para Portugal. Ministro dá sua canetada e vai para Nova York. Ministro dá sua canetada e vai para a Europa. É muito fácil. Vai sair aos 75 anos. Essa PEC corrige isso, fixando o tempo de mandato de ministro. A gente precisa, e só o Senado... É o Senado a única instituição brasileira que pode fazer algo em relação ao Supremo Tribunal Federal, inclusive empichar ministro. O Brasil tem mais do que a sensação, tem a certeza, o Brasil tem a certeza de que quem manda na nação é o Alexandre de Moraes. Não é, não é, não devia ser, não devia ser. Quem manda, quem pode fazer algo contra o Supremo é o Senado Federal. Nós, e unicamente nós, podemos chamar a responsabilidade e colocar freio no Supremo Tribunal Federal. Precisa. A democracia está em perigo quando um poder usurpa o poder, a prerrogativa de outro poder, algo vai mal na democracia. E a nossa democracia é nova. É recente, precisa de cuidados, precisa de carinho, precisa de respeito. Artigo 3º da nossa PEC, parágrafo 3º do artigo 2º. A indicação dos ministros ao Senado Federal será feita pelo Presidente da República no prazo de 1 mês do surgimento da vaga. Já se foram 43 dias e nada dessa indicação. Parágrafo 1º do artigo. Os ministros serão nomeados pelo Presidente da República em até 10 dias. Olha só como a gente quer funcionar. Vaga o cargo, o presidente tem 30 dias para indicar ao Senado. O Senado tem até 120 dias para aprovar ou não. E o presidente tem 10 dias para mandar para o Senado para aprovar, e o Supremo funciona com seus 11 membros. Hoje só tem 10. Imagine o que é para todos nós um Supremo Tribunal Federal que se julga Supremo do Supremo funcionar sem um membro. Há um desequilíbrio nas votações, há um desequilíbrio nos argumentos, e é isso que a gente quer corrigir votando essa PEC. Eu tenho notado, e aqui não vai o dedo apontado para ninguém, este parlamento com medo de votar, um parlamento que evita votar. Eu estou aqui porque o povo do Amazonas votou em mim e me colocou aqui. Eu sou produto do voto. Parlamento é voto. Agora, omitir, sentar em cima, pedir vistas e não colocar em pauta, isso não é parlamento. No parlamento, e não sou eu que digo, essa frase é antiga, não sei de quem foi, talvez tenha sido do Ulisses Guimarães, na política ninguém morre e ninguém mata. A gente vota e perde, a gente vota e ganha, mas ninguém morre na votação. Parlamento vive de votação, parlamento vive de argumentação, de opinião divergente, e aqui a gente está coincidindo e concordando com tudo. Portanto, meu presidente, aqui vai um pedido ao Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, e hoje eu pedi isso na CCJ, que escolha, designe um senador para ser o relator. Ele me falou que tinham 4 querendo relatar a PEC. Na verdade, a gente precisa que seja determinado apenas um. Há 43 dias, o ex-ministro Lewandowski antecipou sua aposentadoria. Há 43 dias, o Supremo Tribunal Federal funciona com apenas 10 ministros. E nós temos a solução. É o parlamento, é o legislador que tem a solução. Agora mesmo o Supremo vai votar a descriminalização. Não é papel, não é prerrogativa do judiciário, é prerrogativa do legislativo. Acabou aquela coisa de um poder dizer que não tem nada a ver, que é outro poder. Assume para si a responsabilidade de julgar sobre tudo e sobre todos.
O Supremo hoje não diz que não é com ele. Tudo é com ele. Desde a quantidade de as prisões, aos inquéritos e tudo. O Brasil, uma nação, precisa do judiciário forte? Claro que precisa. A nação precisa do Supremo forte e respeitado? Claro que precisa. Mas tem que partir deles esse respeito, na medida em que nos respeitem como legisladores. Eu estou cobrando, mais uma vez, que essa PEC, que limita, que fixa o mandato de ministro supremo para que seja votada na CCJ e depois no plenário. E o senador e a senadora é que vão julgar, é que vão votar. Nós não podemos legar para eles, para o judiciário, a nossa responsabilidade e a nossa prerrogativa. O Brasil precisa, a nação precisa de um sinal nosso, um simples sinal nosso de que o Senado pode fazer algo em relação ao Supremo Tribunal Federal. Um sinalzinho para que essa nação, para que essa população não se sinta tão abandonada, tão desprezada. E aqui nós temos, presidente, a PEC 16 de 2019 que precisa ser votada, para que a gente dê a sensação do povo brasileiro de que pode ter esperança neste Senado, de que o Senado vai corresponder com os anseios da nação. Obrigado, presidente.